Zacarias, revelações proféticas incríveis e transformadoras do plano divino de redenção. No terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, o Senhor levantou Zacarias, filho de Berequias e neto de Idido, como um profeta em Jerusalém. Era um tempo de profunda desolação. O povo, que havia retornado do exílio babilônico, se encontrava em meio a ruínas, paredes despedaçadas e um templo em pedaços. Suas esperanças estavam fragilizadas, e a fé em Deus, abalada pela destruição de sua amada cidade. A atmosfera era densa, com cada esquina clamando por renovação e restauração, enquanto o eco das promessas divinas parecia distante, envolto em sombras de dor. Em suas horas de solidão e contemplação, Zacarias começou a receber visões do Senhor. Elas lhe embrulhavam a alma em um manto de esperança, revelando o plano soberano de Deus, que transcendia a mera reconstrução física e abarcava uma restauração espiritual profunda. Ele via representações vívidas do futuro de Israel, visões que o chamavam a compartilhar os propósitos divinos com um povo hesitante em confiar no amanhã. Numa noite clara, o Senhor lhe mostrou 4 chifres e 4 ferreiros, simbolizando os poderes que se levantavam contra Israel. Eis que são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém, lhe disse o Senhor. Com essa revelação, Zacarias ficou em paz, sabendo que Deus não havia se esquecido de seu povo, e que os inimigos seriam derrotados por sua poderosa mão. Em uma das reuniões noturnas com os que voltaram, Zacarias se levantou. Seus olhos brilhavam com a determinação somente possível por um chamado divino. Exultem, ó cidades de Sião! O rei vem a vocês, humilde, montado em um jumentinho, proclamou. Falar sobre o Messias prometido era um risco, mas ele não temia, sua fé era maior que sua dúvida. As reações foram um misto de esperança e incerteza, refletindo o anseio por mudança, mas também o receio de novas desilusões. A vida continuava em meio ao caos, e as paredes do templo em ruínas tornaram-se um símbolo do estado da fé israelita fragmentada, clamando por cura. Por dentro, Zacarias lutava. Como poderia reavivar um fervor adormecido? Que palavras poderia dar a um povo que conhecia tão bem o desespero? Ele se via na difícil tarefa de aguardar uma resposta do céu, mesmo quando seus próprios pensamentos vacilavam. À medida que os dias se arrastavam, as dificuldades da reconstrução eram cada vez mais evidentes. O peso da responsabilidade pressionava seus ombros, mas a voz do Senhor ecoava: voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Essa mensagem de arrependimento e esperança transbordava em seu coração, prometendo um reencontro profundo com Deus, um convite à transformação que transcendia qualquer desolação. E assim, em meio a essas revelações proféticas, uma tensão palpável pairava no ar. O povo estava em um ponto de decisão: confiar ou hesitar. As visões de Zacarias eram apenas o começo de um plano divino que ele ainda estava por descobrir, e a jornada apenas começava. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários: qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Num dia sombrio que se sucedeu ao clamor de Zacarias, o Senhor tornou a visitá-lo com uma nova visão. Ele viu um candelabro de ouro, com uma bênção de luz brilhando sobre a escuridão. Com 7 lâmpadas em sua parte superior e um funil de óleo que jorrava, a visão representava a luz da revelação divina que estava prestes a guiar o povo em sua caminhada de volta a Deus. Que é isso, Senhor? Perguntou Zacarias, temendo a profundidade daquilo que estava sendo revelado. Este é o candelabro que brilhará em meio ao povo, respondeu o Senhor. E este é o sinal de que minha luz não os abandonará. Através dela, suas vidas estarão iluminadas, e as sombras da desolação não prevalecerão. As palavras do Senhor ecoaram em seu coração, e Zacarias tomou consciência de que cada lâmpada representava os remanescentes de Israel, cada um deles sendo cuidadosamente preparado para brilhar por meio da unidade e da sabedoria divina. Mas, Senhor, continuou Zacarias, como pode isso acontecer em um tempo tão difícil?
o mundo ainda nos oprime. E assim, o Senhor respondeu, não será pela força nem pelo poder humano, mas pelo meu espírito. As palávidas e os candelabros serão levantados pela mão do Senhor Deus dos exércitos. A visão preencheu Zacarias de um fervor renovado. Ele sentiu a responsabilidade de transmitir essa mensagem ao povo, uma urgência divina ali, misteriosa e poderosa. Ele havia sido escolhido para recordá-los de que a sua força não estava nas estruturas físicas, mas na força espiritual que brotava da fé. Em meio a frustrações e desafios, deveriam olhar para o candelabro sempre aceso, que simbolizava a contínua presença de Deus entre eles. No dia seguinte, Zacarias convocou o povo em praça pública. Ele reuniu os líderes e os zelotes que estavam engajados na difícil tarefa da reconstrução. Arrependei-vos e voltem-se para o Senhor, clamou ele com voz alta e firme. Assim como ele prometeu, assim ele cumprirá. Sua luz virá e será um farol para nossas vidas, não desanimeis. Os rostos se levantaram, e algumas lágrimas brotavam dos olhos cansados, mas outros ainda carregavam o peso de dúvidas. O murmúrio da multidão revelava a luta interna. Poderia o Senhor efetivamente mudar o destino deles? Poderiam realmente acreditar que um futuro resplandecente surgiria do presente obscuro? Enquanto eles discutiam, Zacarias percebeu uma presença entre eles. Era um homem de aparência respeitável, que havia retornado de um lugar distante. Suas vestes eram humildes, mas o brilho em seus olhos falava de uma profunda sabedoria. Pode-se questionar se a luz realmente brilhará sobre nós, Zacarias, disse ele calmamente. Mas lembre-se do que foi escrito, nem o céu nem a terra passarão, antes que se cumpra tudo o que foi dito. A multidão silenciou-se, absorvendo a sábia declaração. Zacarias, repleto de emoção, viu que a fé começava a reacender nas almas aflitas, como pequenas chamas emergindo da escuridão. Na calada da noite, Zacarias refletia sobre o que havia acontecido. Ele orou intensamente, buscando o Senhor por mais revelações. De repente, uma nova visão se apresentou diante dele, uma figura de um homem revestido de vestes brancas, com um cinturão de ouro ao redor do peito. Eu sou o anjo do Senhor, declarou a presença majestosa. A você foram dados mistérios que ainda estão por vir. Não temas, pois as promessas de Deus se cumprirão em tempos que você não pode ainda compreender. Assim, a visão desafiadora deixou Zacarias inquieto, mas ao mesmo tempo animado com a possibilidade do que estava por vir. O plano soberano de Deus começava a se definir em formas que o profeta mal podia imaginar. Enquanto ele se preparava para desvendar mais do que o Senhor tinha reservado, uma pergunta pairava em seu coração: o que mais Deus estava prestes a revelar sobre a gloriosa restauração de seu povo e a vinda do Messias? Ele sabia que em breve, o Senhor lhe mostraria ainda mais do seu plano, uma revelação cheia de esperança e de um futuro que parecia tão inatingível, mas estava mais próximo do que o povo poderia sonhar. Na manhã seguinte, quando a luz suave do novo dia começava a romper as trevas da noite, Zacarias sentiu uma expectativa palpável em seu coração. Ele sabia que o Senhor estava prestes a revelar verdades profundas, e ele se preparou em oração, pedindo discernimento e coragem. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo, murmurou, seu espírito ansioso, repleto de busca pela verdade divina. Assim que o sol se ergueu, Zacarias teve outra visão. Desta vez, uma multidão se reunia, todas as nações da terra estavam diante dele, suas faces refletindo desespero e anseio. No centro da assembleia, um grande trono resplandeceu como se fosse feito de luz pura, e sobre ele estava um ser de majestade inigualável irrompendo uma glória que iluminava todos ao seu redor. Zacarias sentiu um temor reverente. Quem é este que se assenta entre os seres celestiais? Este é o Senhor dos exércitos, respondeu uma voz potente que ressoou como o trovão. É ele quem reinará sobre todas as nações e trará paz à terra. Zacarias ficou profundamente comovido diante daquela visão. Um futuro glorioso estava sendo prometido, um tempo em que a opressão e a desolação seriam banidas, e a luz prevaleceria sobre as trevas. O anjo do Senhor apareceu novamente ao seu lado, como um farol de firmeza. Seja forte e não temas, Zacarias, disse ele. Em breve, manifestar-se-á aquele que é a luz do mundo. O candelabro que viu será um símbolo do que está por vir, uma luz que não se apagará, mesmo diante da maior escuridão.
Zacarias olhou para o anjo, perguntando sobre os sinais que precederiam essa grande manifestação. E o anjo, olhando fixamente para a multidão, proclamou: O Senhor levantará um mensageiro diante de sua face, um que preparará o caminho e anunciará a vinda do Senhor. Por meio dele, os corações dos pais voltarão aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos. Ao ouvir isso, Zacarias sentiu o peso e a grandeza da responsabilidade que se aproximava. Seu próprio filho, João, seria o precursor do Messias, e a promessa da redenção começava a se tecer através de gerações. Mas como posso acreditar que isso acontecerá, Senhor? Ele questionou, a ansiedade crescendo em seu peito. Tudo parece tão distante, tão fora de alcance. Confia no Senhor, pois seu plano é perfeito e o tempo é dele, respondeu o anjo. As promessas de Deus se cumprirão, e cada palavra profética será sua âncora na tempestade. Assim, as visões continuaram a fluir, cada uma mais intensa do que a anterior, e Zacarias sabia que algo grandioso estava prestes a se desenrolar. Falava com fervor, e a cidade reverberava com suas palavras. Remanescentes de Israel, já não permaneçais na dúvida. Pois o Senhor levantará um estandarte em meio a vocês. Ele os restaurará, e os que estiverem perdidos serão achados. A cada lágrima que chorastes, ele limpará e trará um novo cântico aos vossos lábios. Enquanto Zacarias falava, o povo começou a se mover. Os corações endurecidos estavam começando a amolecer pela mensagem de esperança. Ele viu rostos iluminados começando a acreditar nas promessas divinas, e isso lhe trouxe um novo ânimo. Mas, no fundo de sua alma, uma inquietação persistia. A urgência da promessa pairava sobre todos como uma sombra, e o peso do futuro pairava misteriosamente. O que mais o Senhor havia reservado? A visão de um Redentor que estava por vir trazia alegria e temor. E enquanto a multidão se dispersava, sob um céu azul claro, a suposição envolvente o acompanhou: estará o povo preparado para a vinda do Senhor? De repente, uma nuvem escura se formou à distância, e a voz do Senhor ecoou novamente em seu coração: em breve, os mistérios serão revelados, e a vinda do meu filho será o ápice da história. Preparem-se, Israel, porque a sua chegada está próxima. Assim, Zacarias sentiu um misto de esperança e ansiedade, ciente de que o plano soberano de Deus estava em movimento, e que cada passo dado era parte de uma revelação divina que mudaria o destino de muitos. O que mais estava reservado nas profundezas do coração de Deus e qual seria o papel de cada um na obra que se aproximava? Na manhã seguinte, enquanto as bem-aventuranças da luz matutina banhavam a terra, Zacarias dirigiu-se ao templo com um coração pulsante. O peso da visão ainda gravava em sua alma, e ele clamava por mais compreensão. O sussurro do Espírito guiava a TPM, terra prometida de Deus, um local onde esperança e temor se entrelaçavam. Enquanto ele oferecia seu incenso, murmúrios surgiram entre o povo. As promessas, ouvidas entre os anciãos, falavam de dias que ainda não chegaram, comentou um dos sacerdotes. Isso fez com que a mente de Zacarias se voltasse para as antigas palavras do profeta Isaías: vocês clamarão em alta, preparem o caminho do Senhor. O que este chamado significava para a sua geração? De repente, uma nuvem resplandecente cercou o altar, causando inquietação e reverência no ambiente. O anjo do Senhor aparecerá novamente, seu rosto era como o sol, e seu olhar ardente de certeza. Zacarias, começou o anjo, em você e na linhagem que permanece fiel, o Senhor plantou sementes de esperança que brotarão com força. As palavras ressoaram fortemente em seu coração, e um calafrio percorreu sua espinha. Prepare-se, pois a hora está próxima, continuou o anjo, pois o mensageiro, que você viu em outras visões, não é apenas um eco de voz, mas um clamor em meio à tempestade. Ele vem com poder e grande alegria, e aqueles que abrirem os ouvidos não apenas ouvirão, mas se levantarão como a luz do amanhecer. As palavras ecoaram em sua mente, e Zacarias sentiu a gravidade daquelas promessas. Como posso preparar o povo, Senhor? Questionou com um fervor crescente. Como poderei guiá-los se eles permanecem incrédulos? A tensão no ar crescia, como a expectativa de uma tempestade prestes a atingir a costa. O anjo afastou-se um pouco, olhando para o povo que esperava lá fora, e respondeu: é por meio de sua pregação, Zacarias.
As raízes da fé precisam de nutrição e cuidado. Você será a voz para aqueles que estão perdidos no deserto da desesperança. Os olhos de Zacarias se encheram de lágrimas ao perceber a grandeza da responsabilidade que o Senhor lhe confiava. Assim que a liturgia da adoração se encontrava em seu ápice, Zacarias iniciava seu discurso com um fervor renovado. Escutem, povo amado. A misericórdia de Deus está voltando para vocês. O faminto encontrará pão e o solitário encontrará abrigo. O tempo da restauração está chegando, e levantará um estandarte para os remanescentes de Israel. O eco de sua voz ressoou através das paredes do templo, e muitos começaram a se reunir. Estavam inquietos, questionando-se sobre o que este mensageiro representava. Esperança e dúvida se entrelaçavam como uma dança, e Zacarias viu em seus olhos uma centelha de fé começando a brilhar. Mas em meio à esperança, uma voz sombria sussurrou a Zacarias, lembrando-lhe de eventos passados, do cativeiro e da dor do exílio. Muitos irão duvidar, e muitos se desviarão, sussurrou no fundo de sua mente. A realidade da resistência poderia ser um castigo à sua pregação. Ele fechou os olhos, buscando a força divina. Então, a visão do trono glorioso ressurgiu em sua mente, e sua esperança foi recarregada. A finalização do plano de Deus não será frustrada, lembrou-se, pois estão registradas no livro da vida. Por fim, ele sentiu uma certeza brotar em seu coração. A mensagem do Senhor, que tão poderosamente tinha sido revelada a ele, não era apenas para ele, mas para cada alma que vagava na escuridão. Preparem-se, povo de Deus! O horizonte se ilumina e a promessa do Senhor está a caminho. Não temam os desafios que virão, pois a luz despontará e expulsará as sombras. E enquanto Zacarias pregava com fervor renovado, uma profunda convicção se formou em seu peito: Deus estava em movimento. Mas o que está por vir será ainda mais grandioso do que podemos imaginar. Estamos prontos para receber o prometido? O anjo concluiu de maneira enigmática: o desígnio do Senhor se cumprirá em sua plenitude, mas o maior milagre ainda está oculto. Enquanto as nações aguardam, poucos perceberão que o desdobrar dos céus trará revelações que mudarão a história para sempre. Assim, Zacarias, agitado e pasmado, sentiu os ecos da eternidade vibrando ao seu redor, e a presença do Senhor o envolvia, descortinando um futuro que ele ainda não compreendia completamente. Que mistério profundo o aguardava! Zacarias retornou ao templo no dia seguinte, o coração ainda pulsa com a promessa que havia recebido. A luz do sol filtrava-se através das janelas, criando padrões dourados sobre o chão de pedras. Ele parou por um momento, refletindo sobre as palavras do anjo e o que significavam para o futuro do povo de Israel: prepare-se, pois a hora está próxima. As palavras reverberavam em sua mente. A realidade daquele tempo começava a penetrar as sombras da incerteza. Ele sabia que não seria fácil, mas o que significava realmente essa preparação? Como poderia ele, um simples sacerdote, ser o portador de uma mensagem tão magnífica? Enquanto observava os rostos dos fiéis que chegavam para orações e sacrifícios, sua atenção foi capturada por um homem que se aproximava. Era Simeão, um conhecido do templo, sempre aguardando a consolação de Israel. Sua voz suave, mas firme, perguntou a Zacarias: tens notícias da promessa, sacerdote? Ou é apenas mais um dia sem esperança? Zacarias sentiu a gravidade da pergunta, mas também a urgência de compartilhar o que havia recebido. Ó Simeão, você ainda acredita que dias melhores virão? Zacarias hesitou, mas a convicção tomou conta dele. Temos uma promessa inabalável. O mensageiro do Senhor está à porta, e os que têm ouvidos ouvirão. A expressão de Simeão mudou, olhos cheios de expectativa e incredulidade. E como saberemos que é ele, Zacarias? Como poderemos reconhecer a verdade entre tantas vozes que ecoam em nossas almas? Zacarias respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre sua alma. Precisamos discernir pela fé, Simeão. As palavras do anjo nos desafiam a buscar a verdade e a não desviar nossos olhos das promessas. Os dois homens trocaram olhares intensos, cada um refletindo sobre as solidões de suas esperanças e medos. Então, Zacarias proferiu com firmeza: o Senhor não abandonará seu povo, pois ele é fiel em todas as suas promessas.
Assim como disse o profeta, eis que o que semeia, colherá. Precisamos semear a verdade para colher a vida. Enquanto a dialogação prosseguia, uma nuvem de inquietação pairou sobre o templo. A população começou a sussurrar e a mover-se como se um prenúncio de algo grandioso estivesse prestes a ocorrer. Zacarias sentiu uma presença inegável, uma expectativa crescente que eletrificava o ambiente. As pessoas olhavam para o altar, e ele percebeu que a intercessão e a humildade se tornavam mais abundantes. Então uma mulher idosa, com semblante marcado pela sabedoria e pela dor, também se aproximou. Zacarias, ouviste as antigas promessas contidas em nossos corações? O que nos aguarda? Era Ana, a profetisa, que passava a vida no templo, servindo e orando dia e noite. Sua voz tremia, mas havia uma força inabalável em seu olhar. Estou esperando, assim como você. Estaremos preparados para a vinda do eleito? As palavras de Ana atingiram Zacarias como uma flecha direta ao coração. Ele percebeu a profundidade daquela expectativa coletiva. Sim, Ana. Preparar é também não perder a esperança. O Senhor guarda seus segredos, mas os revela em seu tempo. Neste momento, o céu pareceu rasgar-se com um clarão, e um leve murmúrio originou-se da congregação enquanto um assombro coletivo se formava. O ambiente parecia vibrar com uma mistura de temores e esperanças. Parte do povo lançou seus olhares para o céu, outros murmuravam por conta do fenômeno inexplicável que parecia alentar as animações da hora da aliança. E foi naquele instante, quando a presença do Senhor se tornava inegável, que uma nova revelação encheu o espírito de Zacarias. Na verdade, o grande dia está chegando, e por meio da voz dos profetas, como Isaías disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Como nos apropriaremos de sua verdade? A multidão temia, mas também começava a acender no fundo de suas almas uma fagulha de luz. Ele então respondeu em alta voz, a preparação não será apenas externa, mas clama por transformação interna. O Messias não será apenas um rei terrestre, mas em nosso coração. Se gritarmos, ele ouvirá vindo ao nosso encontro. As palavras de Zacarias ecoaram pelo templo, como uma promessa viva. Ao seu redor, os rostos mostravam a transformação de insegurança para determinação. Mas ainda pairava um mistério: que tipo de mudança estava para acontecer, e como um simples sacerdote poderia ser parte do cumprimento de um plano tão glorioso? O anjo acrescentara um enigma em seu espírito, que ressoava como um eco: o maior milagre ainda está oculto. Ao contemplar aquele futuro desconhecido, Zacarias soube que estava adentrando em um novo território em sua vida de fé, onde a revelação estava prestes a ser desvelada. O que mais o aguardava no firme propósito do eterno Criador? Enquanto a agitação no templo crescia, Zacarias, alimentado pela certeza da promessa, dirigiu seu olhar à congregação. Um murmúrio de expectativa pulsava nas almas presentes, reverberando como ondas de maré em direção ao sagrado altar. A luz dourada filtrava-se pelas janelas, criando sombras que dançavam contra as paredes do templo, um reflexo do conflito espiritual que se desenrolava no coração do povo. Ana, tocando o braço de Zacarias, disse em uma voz suave, mas firme: o que o Senhor quer de nós, sacerdote? A nossa espera é longa, mas a fé é maior. Estamos prontos para o que venha. Zacarias, sentindo a profundidade daquela pergunta, olhou nos olhos da profetisa. Ana, é do nosso clamor que o Senhor ouvirá. Precisamos nos unificar em oração e jejum, nossas vozes devem ecoar até os céus. Precisamos preparar o caminho do Senhor. Ao ouvir isso, as pessoas se acercaram mais, e um silêncio reverente impôs-se na assembleia, como se esperassem a descida do próprio céu. Preparem seus corações. O tempo de arrependimento é agora. Sejam como os profetas de outrora, que clamavam ao Senhor e não se cansavam. O Senhor é gracioso e misericordioso, ele virá ao nosso encontro. Enquanto Zacarias falava, ele sentiu a força de cada palavra, como se estivesse sendo guiado pelo próprio Espírito de Deus. Várias cabeças assentiram, deixando-se levar pela energia da fé coletiva. Era um pulsar divino, um espírito de unidade que engajava cada um a buscar a face do Senhor. Mas, como um dardo atravessando um manto de incompreensão, uma ideia passou pela mente de Zacarias.
Como ele poderia, afinal, ser o portador dessa revelação? O anjo trouxera uma mensagem não apenas para ele, mas para todo Israel. Ele, que se via como um mero sacerdote, era agora um arauto do que estava por vir. Em seu peito, uma batalha interna se travava, a humildade do seu chamado contra a enorme grandeza da missão. E se houver alguém entre nós que duvide? E se alguns não estiverem prontos? Zacarias se questionou em murmúrio. Nesse instante, uma voz familiar irrompeu da multidão. Era Simeão, novamente se destacando. Se estamos verdadeiramente prontos, é em nossos corações que o maior milagre acontecerá. E quando o Senhor vier, não reconheceremos apenas a sua vinda, mas sentiremos a transformação que ele trará. O clima de expectativa fez-se palpável. Corações começaram a pulsar como um único corpo. Outras vozes se uniram ao clamor, misturando-se em adoração e louvor. O templo agora era um verdadeiro lugar de intercessão. Mas Zacarias, em seu íntimo, mantinha-se paralisado por perguntas. Como o Senhor revelaria seu plano a um mundo tão cheio de incertezas e opressões? Com isso, a angústia o consumia lentamente. Uma luz sobrenatural, inesperada, começou a brilhar no altar, atraindo todos os olhares. Era como um selo do Senhor, um sinal visível da sua presença. O espírito de adoração se intensificou, e, sem saber como, um cântico brotou dos lábios de Zacarias, misto de temor e esperança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel! Porque visitou e redimiu o seu povo. E nos deu a salvação poderosíssima, e ergueu um poderoso Salvador na casa de seu servo Davi. Sua voz ecoou, ressoando pelas paredes do templo, com a força de uma profecia. Os rostos se iluminaram com o entendimento ascendente, o que parecia uma promessa distante agora se tornava visível e tangível. Mas no fundo, Zacarias ainda sentia um vazio, um eco de mistério que persistia, como se a luz a brilhar diante deles guardasse um segredo ainda maior. Enquanto a multidão se entregava ao cântico fervoroso, uma presença envolveu Zacarias como um manto. Ele compreendeu que, embora as palavras de seu louvor fossem verdadeiras, havia uma revelação muito mais profunda por vir. O que significava verdadeiramente ser parte da história de redenção de Deus? O coração de Zacarias tamborilava dentro de seu peito, pois ele sabia que era apenas o começo de algo grandioso. As promessas se desenrolariam como as páginas de um livro divino, e toda a criação aguardava ansiosamente a revelação do Filho de Deus. O grande mistério se aproximava dele. O que está reservado para nós? Pensou, enquanto mais uma onda de luz parecia desafiar a escuridão ao seu redor. Somente as promessas de Deus seriam reveladas no seu tempo. E naquele templo, em meio a um povo reunido em unidade e esperança, a história da salvação começava a ser contada, mas ainda havia muito por desvelar. O plano soberano de Deus estava prestes a ser desenhado diante deles, e a expectativa pairava no ar. Os ecos do cântico de Zacarias ainda ressoavam nas paredes do templo, cercando cada alma presente como um manto de esperança. A atmosfera vibrava com um fervor recém-descoberto, e os rostos, agora iluminados pela luz celestial, refletiam a união de corações dispostos a se entregarem ao Senhor. Entretanto, no íntimo de Zacarias, uma dúvida persistia como uma sombra, um sussurro diante da grandiosidade da missão que se entrelaçava com seu chamado. O murmúrio da assembleia se transformou em um clamor unificado, clamando pela intervenção divina. Cada um erguia a voz em adoração, testemunhando o que estava por vir. Mas neste momento sagrado, uma nova presença começou a se manifestar entre o povo, como um perfume raro que se espalhava pelo ar. Os olhares se voltaram, não apenas para o altar, mas para o próprio sacerdote. Zacarias, homem de Deus! Bradou Ana, a profetisa, com fervor em sua voz. A palavra é viva e poderosa. O que tiveste pela fé, agora é o tempo de compartilhar. O Senhor está prestes a revelar-se mais uma vez a Israel. A determinação de Zacarias cresceu à medida que as palavras de Ana penetravam em seu ser. Ele sentiu a ardência do Espírito aumentar dentro dele, chamando-o a um compromisso sem preconceitos. Não é apenas um mensageiro que sou parte deste plano grandioso, refletiu em seu coração. Escutem, ó povo de Israel! Zacarias ergueu a voz, superando seus medos.
A promessa que nos foi feita não é questão de um dia, mas de um futuro resplandecente. O que está para acontecer será um milagre. O prometido vem. Sim, vem ao Salvador. O Espírito se ergueu com cada palavra, ressoando com a verdade que cada um tinha acumulado em suas almas a esperança de redenção. Uma onda de amém e aleluias preencheu o espaço, enquanto as lágrimas começaram a escorregar pelas faces de muitos. A reverência e a alegria se misturavam em um só clamor de expectativa. Zacarias sabia, através da fé que unia a congregação, que as promessas de Deus nunca falham. Mas, à medida que as palavras se espalhavam, uma oração silenciosa surgiu em seus lábios: Senhor, mostre-me o caminho. Foi então que a luz no altar intensificou-se novamente, quase como uma resposta ao seu clamor. E, em meio a ela, uma figura se delineou, serena e majestosa, irradiando um brilho que iluminava o templo. Não temas, Zacarias, disse uma voz profunda, como um trovão suave. Era o anjo que havia visitado antes, e neste instante, o céu parecia tocar a terra. Eu vim para trazer uma revelação que transcende o que já vos foi dito. A vossa fé tem se levantado como um incenso diante do Senhor, e ele escutou o clamor de seu povo. O que está para ser revelado irá transformar a história de Israel e de todas as nações. Em breve, uma jovem esposa conceberá e dará à luz um filho, e a seu chamado será Emanuel. Proclamou o anjo com vigor. A multidão estremeceu, absorvendo cada palavra como uma promessa divina. Zacarias, atônito, sentiu uma onda de emoções. Ao mesmo tempo que sua mente se debatia com a magnitude do que ouvia, seu coração pulsava com a alegria de saber que a espera enfim acabava. O eco do passado, as profecias de Isaías, os discursos dos profetas se entrelaçavam com o presente em um divino quadro de redenção que se manifestava. Ele olhou para Ana e outros que estavam ali, não havia dúvida de que algo grandioso estava prestes a desfilar diante deles. Mas como um precursor, o próprio Zacarias sabia que mais revelações viriam, cada uma mais profunda que a última. Preparai o caminho para o Senhor, ecoou Zacarias, agora plenamente consciente de sua nova vocação. Ele tomou um momento, respirando a visão divina que se desdobrava. A história não apenas avançava, estava se reconfigurando em meio à revelação. E assim, enquanto a luz dançava ao redor e o som da adoração preenchia o ar, anunciado estava: Eis que faço novas todas as coisas. Os dias das promessas se aproximavam e, como um sinal para o povo, um novo mistério pairava no ar. O plano soberano de Deus se formava com cada coração, e Zacarias sabia, agora, que não eram apenas palavras, mas uma eternidade de esperança ecoando através dos tempos. O que mais o Senhor preparou para nós? Seu coração indagou, enquanto um profundo sentido de expectativa pulsava entre a multidão. Uma nova fase na história da salvação estava para começar, e a revelação do que viria repletava a atmosfera como um perfume celestial, deixando todos atentos ao desdobrar do plano divino. Enquanto a adoração ressoava no templo, a atmosfera estava carregada de uma antecipação palpável, como se o próprio céu estivesse prestes a rasgar e revelar a glória de Deus. Zacarias, ainda sob o peso da revelação do anjo, sentiu o espírito pulsar em seu peito. A mensagem que ele havia recebido era grandiosa, mas a enormidade da responsabilidade tornava sua mente um campo de batalha. Como posso eu, um simples sacerdote, ser o porta-voz do Altíssimo? Pensou, lutando contra a incredulidade que tentava minar sua fé. O murmúrio do povo ao seu redor continuava, como um eco das esperanças ansiadas por gerações. Zacarias, filho de Zacarias. O que o Senhor revelou sobre nosso futuro? Uma mulher da multidão o fitava com olhos cheios de pergunta, seus filhos segurando suas mãos, ansiosos por ouvir as palavras do mensageiro divino. Com esforços, Zacarias levantou a mão, pedindo calma. Em um instante, o templo silenciou, e cada coração se voltou para ele, em expectativa. Povo de Deus, a mensagem que recebi é mais que um anúncio, é um convite à transformação. Emanuel vem, e com ele, a luz da esperança resplandecerá sobre nós. Os murmúrios se tornaram gritos de louvor, e a atmosfera foi preenchida por um fervor crescente que parecia rasgar os céus. Mas no coração de Zacarias havia um anseio profundo: quando e como isso se cumprirá?
Um vento suave começou a sussurrar entre as fileiras, e o próprio templo parecia vibrar com a presença do Espírito. Os olhos de Zacarias foram atraídos para o altar, onde a luz, agora mais intensa, emanava uma glória peculiar. Ele fechou os olhos por um momento, buscando discernir aquele momento sagrado. Neste silêncio, uma nova revelação lhe surgiu. Senhor, implorou silenciosamente, revela-me como preparar esse caminho. Num lampejo, um vislumbre de um deserto apareceu em sua mente, um espaço árido, onde a voz clamava, preparai o caminho do Senhor. Era a imagem de João, seu filho, que viria a ser o precursor do Messias. Um arrepio percorreu sua espinha, o propósito divino não era apenas para o povo, mas também para sua própria linhagem. Assim como a terra seca anseia pela chuva, o coração de Israel anseia por libertação. Ele exclamou, sentindo a fervura da verdade ressonar com cada palavra. Joia preciosa em meio ao desespero, João seria a luz que apontaria para a verdade. Enquanto o clamor se intensificava, Ana, a profetisa, levantou-se novamente. Ó Zacarias, homem de Deus! O Senhor tem uma missão para ti e para teu filho, que será o maior dos profetas. Ele trará muitos ao arrependimento e preparará o caminho para o Senhor. Suas palavras eram como fogo que queimava, aquecendo os corações presentes. Porém, a luz do altar começou a pulsar mais intensamente, e o anjo que anteriormente havia falado a Zacarias fazia-se visível novamente. Não temas, Zacarias, a palavra do Senhor não volta vazia. A tua dúvida foi ouvida, mas o plano de Deus é imutável. Teu filho terá a unção do Altíssimo, e levará muitos à luz. Ele próprio será um sinal e um testemunho de que a promessa se cumprirá. Zacarias sentiu a determinação crescer não apenas em seu coração, mas na própria essência de sua identidade. Assim como as vozes dos profetas ecoaram nos tempos de outrora, assim se levantará a voz de meu filho. Percebendo a confirmação da palavra e o chamado à ação, Zacarias declarou com firmeza, eis que a promessa do Senhor é grande. Preparemos nosso coração, e regozijemo-nos em sua entrega. E ao clamor de sua declaração, a multidão respondeu com uníssono, em um hino de louvor que ecoou para além das paredes do templo, contra as estruturas do templo. Mas um novo mistério pairava no ar, como a brisa que traz a chuva, enquanto os olhos de Zacarias se elevaram. Qual será o próximo passo do Senhor para nós? Indagou, agora mais ansioso que nunca pela revelação do que Deus ainda estava prestes a desvelar. O céu parecia estar em expectativa, e uma nova fase de redenção estava prestes a começar, um plano elaborado antes da fundação do mundo. Assim, o templo não seria apenas um lugar de sacrifícios, mas o cenário de um novo milagre que estava prestes a ser desenterrado, e o coração de Zacarias vibrava com a certeza de que as promessas do Senhor nunca falham. Enquanto o clamor e o louvor ferviam no templo, a atmosfera carregada de expectativa parecia fluir como um rio, conectando os corações. Zacarias, ainda imerso na revelação divina, sentia a presença do Senhor como um cheiro doce de incenso alcançando os recantos mais profundos de sua alma. A multidão vibrante diante dele era um testemunho da esperança ressuscitada, mas havia dentro dele uma inquietação que não poderia ser ignorada. Como devemos preparar o caminho? Ele murmurou para si mesmo, cada palavra impregnada de uma ansiedade reverente. O eco do que Ana, a profetisa, havia dito ainda ressoava em seus ouvidos, teu filho será o maior dos profetas. A gravidade daquela afirmação chocava-o, e ao mesmo tempo, alimentava sua fé. Ele precisaria ser um pai e um líder, guiando seu filho na missão que o Senhor lhe confiara. Neste fervilhar de emoções, o Espírito Santo soprou suavemente sobre Zacarias, trazendo à sua memória as Escrituras. E ocorrerá que, nos últimos dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. O que significaria esse derramamento em seu próprio lar? Como poderia João, seu filho, ser um instrumento tão poderoso nas mãos de Deus? Em um momento de súplicas, Zacarias fechou os olhos e levantou seu coração a Deus. Senhor, dá-me a sabedoria para guiar o meu filho. Ensina-me como prepará-lo para a grande obra que está por vir. A multidão em torno dele começou a dispersar, ainda vibrando com as promessas. Mas Zacarias, em seu espírito,
Não podia se desvencilhar da requintada responsabilidade que pairava sobre suas costas. Ele se voltou para o altar, percebendo que a luz que brilhava ali não era apenas uma manifestação, era uma confirmação do que estava prestes a acontecer. Logo, as palavras do anjo se tornaram um mantra em sua mente. Ele será grande diante do Senhor, irá diante do Senhor em espírito e poder de Elias. Lucas 1:15-17. O que o Senhor estava sendo preparar não era apenas um avivamento, era um supremo restaurar da aliança, um retorno do povo à sua verdadeira essência. Mas a questão continuava a assombrar Zacarias. Quais seriam os sinais que o Senhor mostraria? Como reconhecer o cumprimento da sua promessa? Em seu coração, conhecia os tempos de incredulidade de seu povo cativeiro, a opressão sobre os romanos e sentia que, para que verdadeiramente houvesse uma preparação, um clamor por arrependimento e santidade precisava emergir das sombras. Clamarão por míseras e muita falta de luz, sussurrou Zacarias em uma voz quase inaudível. E meu filho deverá ser a luz que brilhará em meio às trevas. E assim, seus pensamentos foram repentinamente interrompidos por um profundo silêncio que lhe fez estremecer. Era como se a própria criação estivesse em expectativa, esperando pela palavra que viria através de João. Zacarias sabia que a próxima fase do plano de Deus não tardaria a aparecer. Mas estaria eu apto a instruí-lo? A prepará-lo para o que ele deve enfrentar? Enquanto essas perguntas ecoavam em sua mente, um novo sobressalto tomou conta dele. Uma visão reluzente de um céu aberto e de uma terra seca se aproximando ao seu coração. Preparai o caminho do Senhor. O deserto será um campo, e corpos sem vida terão vida. O clamor divino incendiou sua esperança. Naquele instante, se sentiu fortalecido não só como sacerdote, mas como um homem chamado a agir e preparar seu lar para receber a plenitude do Espírito. E então, um novo mistério surgiu. Uma voz gentil, mas poderosa, começou a sussurrar em seu íntimo. Zacarias, ainda mais que deve saber. O Senhor te revelará como a vinda do Messias transformará não apenas Israel, mas todas as nações. Com isso, uma onda de expectativa crescia dentro dele, provocando um desejo ardente por mais clareza. Qual será o próximo passo do Senhor? Quem levantará a voz no deserto? E como aquilo que está por vir moldará o futuro da humanidade? Zacarias se viu rodeado por um sopro divino que parecia ecoar nos recessos do céu, sembrando sementes de esperança que aguardavam o tempo de frutificação. Uma nova fase estava sobre eles. Como uma sombra preparando o caminho, algo grandioso estava prestes a ser revelado, e no coração de Zacarias ressoava o eco da promessa de Deus que a luz do mundo estava prestes a brilhar como nunca antes. No dia seguinte, Zacarias entrou no templo com um espírito de determinação, o peso das revelações ainda pulsando em seu coração. Ele percebeu que a cidade estava em ebulição, as vozes das pessoas misturando-se em um clamor de esperança e expectativa. A luz do sol filtrava-se suavemente, iluminando o altar, criando a atmosfera sagrada, como se os céus estivessem prestes a se abrir de novo. Enquanto oferecia o incenso, ele orava em silêncio, pedindo ao Senhor que revelasse mais do que o futuro reservado a ele e ao seu filho. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo, murmurou com fervor, como se soubesse que importantes verdades estavam prestes a emergir. De repente, uma visão brilhante invadiu sua mente, e o anjo do Senhor apareceu novamente, como um raio de luz pura. Zacarias, disse o anjo, com uma voz que soava como a música dos céus, o que você viu é apenas o fim de um começo. Prepare seu coração, pois está para ser revelado um mistério que transcende o entendimento humano. O profeta sentiu a adrenalina correr em suas veias, antecipando o que o Senhor estava prestes a lhe mostrar. Eu venho para confirmar que João, seu filho, não só será o precursor, mas terá uma unção específica para a restauração e redenção de muitos. Ele será como um farol em meio à escuridão, chamando ao arrependimento. Seus ensinamentos prepararão o coração de muitos para a chegada do Messias. A ele será confiado um ministério que abrirá os ouvidos de uma geração endurecida. As palavras do anjo reverberaram em Zacarias, como ecos de uma grande sinfonia divinal. Ele se viu contemplando a imensidão da tarefa. João, seu filho amado, destinado a tal grandeza. Como posso eu, um simples sacerdote, preparar um filho para um chamado tão sublime?
Questionou, a incredulidade embaraçando sua voz. Não se preocupe com sua capacidade, Zacarias, o anjo respondeu com ternura. A força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você será o guia a instruí-lo nas verdades divinas. Ensinará a ele a coragem de falar e a ousadia de crer, mesmo diante das dificuldades. Prepare-o bem, e um levante espiritual se abrirá em Israel. Zacarias, tomado pela responsabilidade, sentiu suas dúvidas diminuírem. Ele sabia que o que estava sendo prometido não se tratava apenas de seu filho, mas da nação e do cumprimento das antigas profecias. A visão do futuro começou a se moldar em sua mente. Como será a jornada de João? Qual será o seu papel na vinda do Senhor? O seu caminho será árduo, mas a palavra do Senhor não falha. O Messias virá e, com ele, a glória que o seu povo anseia. Mas haverá resistência. Prepare os corações para a grande transição, pois muitos não entenderão o que está por vir, advertiu o anjo. Com um coração próspero de esperança e uma mente aberta ao desconhecido, Zacarias respondeu, então, farei o que for preciso. Prestarei atenção a cada instrução divina. E lembre-se, continuou o mensageiro celestial, a transformação não se dá apenas nas palavras, mas nos atos de fé. Seu filho, pela voz do Senhor, proporá um novo nascimento, uma nova aliança, escrevendo a lei nos corações e trazendo os afastados de volta ao seu Criador. Enquanto o anjo se retirava, uma nova certeza irrompeu na alma de Zacarias. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria a história de seu povo. E com isso, ele se dirigiu à multidão ainda reunida no templo, com a luz do conhecimento divino que agora brilhava em seu coração. Ó Israel, o tempo é chegado. O Senhor está levantando a voz no deserto, e um espírito de avivamento espelhará a luz nas trevas. Tragam seus corações ao arrependimento, pois o Senhor está à porta. Sua voz ressoou pelo templo, e a multidão, ainda em seus desejos confusos, começou a captar a profundidade do que estava sendo proclamado. No entanto, nos recantos escuros da cidade, vozes de oposição começaram a sussurrar. As autoridades religiosas, inconformadas com as esperanças incipientes que brotavam, observariam de perto cada movimento do profeta e seu filho, vigiando as obras do que sempre temeram. Zacarias continuou a pregar, inflamando a congregação. Este é o tempo de abandonar as dúvidas. O Lorde está trazendo de volta o seu povo. Preparem-se para aquela luz que brilhará sobre aqueles que andam nas trevas. Mas uma nova e inquietante questão ressoava em seu coração: estariam os corações prontos para o que estava por vir? O mistério da transformação aguardava respostas na alma coletiva do povo. E em meio a isso, Zacarias não poderia esquecer do aviso do anjo: muitos se rebelariam perante a luz. Enquanto a multidão respondia à fervorosa mensagem de Zacarias, seu coração palpitava com expectativa sobre o que estava prestes a ser revelado. O caminho do Senhor, pensou ele. O que mais Deus poderia escolher revelar para ele e o povo em preparação? A história da promessa do Salvador começava a se desenrolar, mas a profunda conexão entre a espera e a revelação de Deus deixava ainda mais perguntas pairando no ar, como um mistério em meio à luz. Quais eram os passos que ainda restavam a serem dados? Que situações, milagres e revelações aguardavam? Ele surpreendeu-se ao ouvir sua própria voz, entregando-se numa oração silenciosa: Senhor, continue a mostrar-nos o teu plano. Havia mais na soberania de Deus do que o que ele poderia captar, e ele sentia que dentro do desenrolar da história, um mistério maior aguardava a devida revelação.